Fala galera, meu nome é Thales Ezequiel, esse é o canal Trade Invest e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre gerenciamento de risco no mini índice, como você pode estar fazendo a gestão do seu capital e a gestão das suas operações aí no day trade. Primeiramente, pessoal, quero deixar bem enfatizado aqui que o gerenciamento de risco é a parte mais importante para você obter sucesso, obter lucratividade no mini índice, qualquer modalidade do day trade. O gerenciamento é a chave principal para você conseguir dar continuidade aí, criar consistência. E não adianta vocês ficarem procurando aí a estratégia mágica, a melhor estratégia e tal, porque mesmo você tendo boas estratégias, o mercado financeiro, o gráfico aí do mini índice, ele é imprevisível. Às vezes, mesmo você tendo uma boa estratégia, você está ali analisando o gráfico, vendo que a movimentação dele tem tudo para dar certo ali na sua operação, pode acontecer de estar dando errado. Mas se você tiver um bom gerenciamento, se você seguir o gerenciamento à risca, tiver disciplina, você vai aí no longo prazo, você vai ter uma boa consistência. O que não pode acontecer é você não respeitar esse gerenciamento. Você tinha ali uma quantidade de operações, um valor que você tinha estipulado para operar no seu dia, e você às vezes acaba tendo uma operação perdedora. Você teria que ali estar parando já suas operações e você continua, tenta recuperar e acaba perdendo mais e mais. Então siga o seu gerenciamento para você obter consistência nesse mercado. Tenho 4 sugestões de gerenciamento para você estar utilizando no seu dia a dia de operações. A primeira é o gerenciamento 1x0, que ele consiste em 2 possibilidades. A primeira possibilidade é um gain e nenhum loss, e a segunda possibilidade é nenhum gain e um loss, ok? A quantidade de operações por dia aí nesse método é de uma operação. Ou você vai ter um gain ou vai ter um loss. Uma operação apenas. O segundo método é o gerenciamento 2x1, que ele consiste aí na primeira possibilidade, você fazer 2 gains e 0 loss. A segunda possibilidade, um gain e um loss. E a terceira possibilidade, 0 gains e um loss. A quantidade de operações por dia nesse método é de no mínimo 1 e no máximo 2. Porque se você fazer um loss, você já vai encerrar, então você vai fazer uma operação apenas no dia. E nas demais possibilidades, você vai fazer 2 operações, ok? O terceiro método é o gerenciamento 3x2, que ele consiste em 5 possibilidades. A primeira é você fazer 3 gains e 0 loss. A segunda, 3 gains e 1 loss. A terceira, 2 gains e 2 loss. A quarta, 1 gain e 2 loss, e a quinta possibilidade, 0 gains e 2 loss. A quantidade média de operações nesse método por dia é de no mínimo 2 operações e no máximo 4. Então vai ficar nessa média aí, você vai fazer no mínimo 2 operações com esse método e no máximo 4 operações. O quarto método é o gerenciamento 4x2. Ele consiste em 6 possibilidades de operações. A primeira possibilidade são 4 gains e 0 loss. A segunda possibilidade são 4 gains e 1 loss. A terceira possibilidade são 3 gains e 2 loss. A quarta possibilidade são 2 gains e 2 loss. A quinta possibilidade são 1 gain e 2 loss. E a sexta possibilidade são 0 gains e 2 loss. A quantidade média de operações nesse método é de no mínimo 2 operações e no máximo 5. Tá? Só reforçando, o gain é quando você tem uma operação vitoriosa, uma operação com lucro, e loss significa quando você tem uma operação perdedora, com prejuízo. Então essas são as 4 sugestões para você seguir o seu gerenciamento. O interessante é você estar testando cada uma delas separadamente, em um determinado período. Você pega aí uma semana, você testa 1x0, e outra semana você testa o 2x1, e outra semana você testa o 3x2, e outra semana você testa o 4x2. E aí você vai analisar e verificar qual que é o gerenciamento que você mais se identificou, que você achou que você teve um melhor resultado, beleza? E aí você define qual o melhor gerenciamento para você e você segue esse gerenciamento. O objetivo desse gerenciamento é definir uma quantidade de operações, tanto vencedoras quanto perdedoras, que você vai ter no dia. Quando você define algum desses gerenciamentos e você vai realizar suas operações, por exemplo, se você definiu o gerenciamento 1x0, então você definiu que você vai ter apenas ou um gain ou um loss. Quando você atingir essa quantidade de operações de gains ou de loss,
você vai encerrar suas operações naquele dia e só vai voltar no próximo dia, ok? Para você definir o valor do seu stop loss diário, o valor que você aceita perder em um dia de operações, você tem que fazer esse cálculo. Bom, supondo que a gente tem em média 20 dias de operações no mini índice por mês e você vai começar com um capital de R$800, a relação do seu risco por dia será de R$40. Por quê? Porque você pegou o valor do seu capital e dividiu pela quantidade de dias de operações que tem no mês, ok? 800 por 20 dá 40, que dá uma relação de risco em cima do seu capital de 5%, que a gente pega esses 40 e divide por 800 e dá esse 5%. Então, cada vez que você for fazer uma operação que você vai estar colocando em risco de R$40, esses R$40 equivalem a 5% do seu capital. Então, cada operação que você fizer, você vai estar colocando 5% do seu capital em risco. Você também pode alterar essa relação com esse mesmo valor de capital. No caso, vamos supor que você coloca assim, eu quero usar esses R$800 para me operar durante 2 meses. No caso aqui, 20 dias é referente a um mês de operações, você pode colocar aqui 40, ok? Então, você vai dividir os 800 por 40, que vai dar uma relação risco por dia de R$20 e uma relação de risco em cima do seu capital de 2,5%. E da mesma forma, se você quiser diminuir a quantidade de dias com esse capital, no caso assim, esses R$800 eu quero colocar ele em risco para 15 dias. Aí no caso, se um mês são 20 operações, 15 dias serão apenas 10, ok? Então a sua relação de risco por dia será de R$80, que dá uma relação risco sobre o seu capital de 10%. Então cada operação que você fizer, você estará arriscando 10% do seu capital. Aí depende de você, se você quer correr mais risco ou menos risco. O terceiro passo para você conseguir ter um gerenciamento de risco que faça você ser lucrativo aí ao longo prazo, é você definir a relação de risco-retorno para cada operação. No caso, é interessante você utilizar uma relação risco-retorno de pelo menos 2:1. No caso, se você arrisca R$40, você busca um lucro de 80. Okay? Porque quando você deixa sua relação risco-retorno no 1:1, você tem que ter uma assertividade muito maior para você conseguir obter lucro. Bom, um exemplo aqui da relação risco-retorno. Em uma quantidade de 5 operações realizadas, e você tendo um aproveitamento de 40% dentro dessas 5 operações, no caso aqui de 5 operações, você teve 3 operações perdedoras e 2 vencedoras. Você obteve um resultado de menos R$40 e um lucro, no caso um prejuízo de 20%. Por quê? Porque você aqui em 5 operações, arriscando R$40 em cada uma, você colocou em risco R$200. R$40 são 20% desse capital. Então você perdeu 20% do seu capital. Você teve 20% de prejuízo. Aí você alterando essa relação risco-retorno para 2:1, você com a mesma quantidade de operações, com o mesmo cenário, você vai ver como já muda. Relação risco-retorno 2:1, um aproveitamento de 40% também. Você teve 3 operações perdedoras e 2 vencedoras. Só que aqui, como o risco-retorno, a relação do retorno dobrou em relação ao risco, você já obteve um resultado de R$40, um lucro de 20%. Então, no mesmo cenário, com a mesma quantidade de operações vencedoras e perdedoras, só de você alterar a relação risco-retorno, você já consegue obter lucro. Então, às vezes você deve estar pensando aí, eu tenho até um bom aproveitamento nas minhas operações, só que eu não consigo obter lucro. Então, talvez você tenha que verificar se você está utilizando a relação risco-retorno 1:1 e mudar ela para pelo menos 2:1. Só para mostrar para vocês como funciona a questão da relação risco-retorno na prática aqui no gráfico. Por exemplo, você vai dar uma ordem aqui de compra mercado. Aí ele vai te dar aqui, aí você vai ter um risco de R$40. O seu stop gain será de 80. É sempre assim que você tem que ajustar. Se possível, você vem aqui, personalizar a estratégia. Clica aqui na engrenagem para configurações e aí você coloca uma nova estratégia. Caso você escolha o nome que você vai colocar, você pode colocar 80, 40, ok. Aí você coloca aqui financeiro e o seu gain vai ser o quê? 80. O seu loss vai ser 40. Coloca o stop offset, deixa 1, dá um salvar aqui, sim e ok. Aí você tá vendo, já fica salva a estratégia aqui 80x40. Aí quando você for colocar a operação de compra, segura aqui o Shift, é só clicar e já vai deixar pré-programado, uma ordem oco, né? Quando chegar aqui vai realizar a compra,
seu stop vai ser aqui em R$40, seu gain vai ser aqui em 80, beleza? Essa é a relação risco-retorno 2:1. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí se ficou alguma dúvida e até a próxima.